Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Boa tarde, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Esse versículo vai nos sugerir o tema da mensagem. Não será um sermão expositivo, será um sermão tópico, onde a partir da ideia desse versículo, nós vamos argumentar com outros versículos da Bíblia. O pastor Hernandes não está aqui, então eu posso pregar um sermão que não seja expositivo. Daniel, capítulo 11, verso 32. Vamos juntos? Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então eu quero meditar com vocês nessa tarde sobre o tema: a necessidade que nós temos de conhecermos o nosso Deus. Esse é um dos assuntos, dos temas mais importantes da Bíblia. E eu queria argumentar com vocês sobre esse assunto. Quando o texto fala, usando o verbo conhecer ao seu Deus, ele não está falando apenas de um conhecimento teológico, de um conhecimento escriturístico, porque os escribas eram versados nas escrituras, os fariseus, os sacerdotes, eles conheciam a lei. Mas não é somente um conhecimento teológico, mas um conhecimento experimental, um conhecimento relacional. Se você virar as páginas aí para Oséias, capítulo 6, Oséias, capítulo 6, por favor. Oséias, capítulo 6, no versículo 3, vamos ler juntos, bem forte, o que é que diz aí? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Aqui há dois imperativos: conheçamos e prossigamos em conhecer. É um conhecimento que tem um ponto de partida, mas é um conhecimento contínuo, progressivo. E se você observar em Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta declara para o povo, Oséias 4, 6, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não é o conhecimento teórico, não é o conhecimento formal, é o conhecimento pessoal. É a teologia se unindo à piedade, é a fé operosa desse Deus. E aqui eu queria, em primeiro lugar, mostrar por que nós temos a necessidade de conhecermos a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro argumento está lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. João,
17:3. A necessidade de conhecermos a Deus. E a necessidade está, em primeiro lugar, pelo fato de que se nós não conhecermos a Deus, nós não temos o quê? A vida eterna. Nós não somos salvos. Nós não somos regenerados. Nós não nascemos de novo. Veja o texto, por favor. Lê comigo. João 17:3, que aqui diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então aqui é um conceito bíblico, teológico, que Jesus está nos dando, que ser salvo, que ter a vida eterna, é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que Ele o enviou. Todos nós sabemos, e Jesus Cristo, lá em Mateus, Ele diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse conhecimento que nos leva à salvação, esse conhecimento de Deus, e esse conhecimento de Jesus Cristo que foi enviado, é algo que é sobrenatural, é algo que é revelacional. E nós precisamos entender que para nós conhecermos a esse Deus salvífico, veja lá por favor, Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8, versos 31 a 32, o que é que Jesus diz aí? Vamos ler juntos? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então a verdade existe, o Deus verdadeiro existe. Eu posso conhecer esse Deus verdadeiro através da revelação de Jesus Cristo, e conhecendo esse Deus verdadeiro através de Cristo, eu sou livre. Eu experimento a libertação. Veja lá que ele vai dizer no versículo 36, João 8:36, ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a primeira necessidade que eu tenho, que você tem de conhecer a Deus, é porque esse conhecimento de Deus me traz salvação, me traz vida eterna, me traz libertação. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Aqui nós temos o Evangelho resumido. O que diz esse texto? 1 Timóteo 1,15, o que ele diz aí? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, para salvar, dos quais eu sou o principal. Então, veja, o Evangelho, ou conteúdo do Evangelho, ele é algo digno de toda confiança, de toda credibilidade. Ou, em outras palavras, é totalmente confiável. E nós temos que aceitar, crer no Evangelho. E qual é a essência do Evangelho? Qual é a síntese do Evangelho? Cristo, Jesus, veio ao mundo para salvar o quê? Pecadores. Olha que coisa simples. O Evangelho é uma pessoa, é Cristo Jesus. O Evangelho é uma obra. Ele veio morrer. Ele se encarnou, Ele morreu em nosso lugar, Ele assumiu a nossa culpa, Ele pagou a nossa pena, Ele expiou os nossos pecados. Mas o Evangelho também é para pecadores. Jesus diz que Ele não veio
para os sãos, mas veio para os doentes. Ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. É o evangelho para a salvação. Então, eu preciso conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo, para que eu possa ter a minha salvação, para que eu possa ter a vida eterna. E esse conhecimento, claro, esse conhecimento vai trazer um reconhecimento, um autoconhecimento, porque Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Veja no versículo 13 que Paulo, no outro tempo, era blasfemo, perseguidor, insolente. Mas ele obteve misericórdia de Deus, pois ele fez isso na sua ignorância e na sua o quê? Incredulidade. Ignorância é o desconhecimento da verdade. Você ignora. A verdade existe, mas a pessoa não tem conhecimento. Então pense bem aqui, por que que o povo de Deus necessita conhecer o seu Deus? Segunda razão que eu queria colocar para você, e eu queria que você abrisse o livro do profeta Jeremias, capítulo 9. Desculpa incomodar você lendo tanta Bíblia, mas Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. O que é que diz o texto sagrado? Jeremias 9, 23 e 24. Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Presta atenção. Precisamos conhecer a Deus. Necessitamos de conhecer a Deus. Porque esse conhecimento de Deus é a coisa mais importante da minha vida. O apóstolo Paulo diz: eu não tenho do que me gloriar, senão na cruz de Cristo. Porque é na cruz de Cristo que eu me vejo. É na cruz de Cristo que eu sou comprado, que eu sou salvo. É na cruz de Cristo que acontece o fato mais importante da minha vida. Quais são as 3 áreas que nós humanos gostamos de nos gloriar, de nos ensoberbecer? E ele fala da sabedoria humana, da força humana, das riquezas humanas. Você pode ter tudo isso, mas a sua glória não deve estar colocada nisso. O motivo que eu tenho para viver, o motivo que eu tenho para glorificar a Deus, o motivo que eu tenho para trazer sentido para a minha existência, é que eu conheço Deus, que você conhece Deus. E é tão importante você entender isso. Nós vivemos num mundo de celebridades, no mundo de vaidades, de muita soberba, muito narcisismo. Sabedoria, força e riqueza são 3 coisas que trazem glória humana, que trazem louvor humano, que trazem reconhecimento humano. 3 coisas que são e têm a sua origem em Deus, mas isso pode se transformar num ídolo. No ídolo. A pergunta que eu faço para você: você tem se gloriado em conhecer e saber
quem sou o Senhor, esse Senhor que é cheio de misericórdia, de juízo e de justiça, e que Deus se agrada disso. Deus se agrada que você se glorie nele, que ele seja o seu prazer, o seu deleite, a coisa mais importante da sua vida. Por isso que o breve catecismo diz claramente, Westminster, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas a necessidade de conhecermos a Deus está diretamente relacionada à nossa salvação, está relacionada à nossa satisfação, nossa glória. Mas nós precisamos também conhecer a grandeza do nosso Deus, o tamanho do nosso Deus. Preste atenção que a nossa fé, ela é pequena e ela cresce e ela aumenta a partir do momento que aumenta o meu conhecimento de quem é Deus. E o livro do profeta Daniel, a gente poderia colocar esse livro com esse tema do conhecimento de Deus. É um livro que está dividido em duas partes, você pode observar aí, livro do profeta Daniel. A gente gosta sempre da primeira parte, porque é o período do exílio, que vai de 1 a 6, onde conta a manifestação de Deus durante a vida de Daniel e durante a vida dos imperadores. Dos versos 7, do capítulo 7 ao capítulo 12, são profecias que revelam também os planos de Deus, os projetos de Deus. Mas eu queria que você entendesse, veja aí, por favor, em Daniel capítulo 2, vamos ler bem forte, versos 20 e 21, vamos lá? O que diz aí? Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então veja que Daniel aqui está dando um testemunho do seu conhecimento de Deus. E ele descreve aqui, através dessa doxologia, que Deus seja bendito o seu nome, de eternidade a eternidade, porque dele procede todo o conhecimento, toda a sabedoria, e ele é soberano em controlar as estações. E ele é soberano porque toda autoridade humana procede dele. Ele é quem governa tudo e a todos. Vocês sabem que Nabucodonosor, depois tomado por um espírito ególatra de soberba, foi acometido de uma doença que os psiquiatras chamariam de síndrome de lobisomem. Você lembra de Saramandaia? Depois da meia-noite, o cara virava lobisomem, o professor. Ele foi tomado pela soberba, e Deus mandou uma doença para ele, uma loucura. E ele foi morar no mato, como bicho. Como bicho. Cresceu as unhas, cresceu o pelo. Veja no capítulo 4 a loucura de Nabucodonosor. Está aí, claro. Mas é impressionante. É que nessa loucura, versos 34 e 35,
Vamos ler juntos, bem forte. Daniel 4, 34 e 35. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Nabucodonosor foi curado da sua loucura, e ao ser curado, ele tem conhecimento de quem é Deus, da grandeza desse Deus, que o seu império, que o seu governo era insignificante diante da soberania de Deus, da grandeza de Deus. Então, irmãos, nós precisamos conhecer a Deus. Conhecer a Deus não somente pelos seus nomes, não somente pelos seus atributos. Conhecer a Deus não apenas do ponto de vista teológico, mas nós precisamos conhecer a Deus do ponto de vista experimental, relacional. E Ele quer isso. Não adianta você saber, e eu estou lendo agora um livro dessa grossura, só sobre a bondade de Deus. O autor escreveu mais de 400 páginas só sobre a bondade de Deus, mas o salmista escreve um versículo só e diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Eu posso ler todos os compêndios sobre a bondade de Deus, mas eu preciso provar, eu preciso experimentar, eu preciso olhar para as coisas e ver que a bondade de Deus está presente em tudo, que tudo que o Senhor fez é bom. Mas, irmãos, o texto de Daniel, ele vai colocar aqui, Daniel capítulo 11, uma consequência positiva. Ele resume aqui: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O que é que significa isso? Eu vejo duas coisas aqui, bem fortes, na etimologia dessas palavras. É que nós, como povo de Deus, somos fracos, mas o nosso Deus é forte. Mas Ele, quando eu me relaciono com Ele, quando eu o conheço, Ele tem o poder de derramar a sua força na minha fraqueza. Vamos pegar o exemplo de Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. O povo de Deus está sendo consolado. E lá em Isaías capítulo 40, no versículo 27, o povo de Deus está traumatizado, o povo de Deus está machucado, o povo de Deus está ferido. O povo de Deus está vindo e virá do cativeiro babilônico, 70 anos. E veja no versículo 27, porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Em outras palavras, a minha vida, a nossa vida está fora do controle de Deus. Parece que Deus não se importa com o que está acontecendo comigo. E todos nós sabemos que o cativeiro babilônico foi profetizado. Deus esclareceu isso para o povo. Mas o povo está ferido, está machucado. Sabe como Deus vai resolver? Vamos ler juntos o versículo 28, bem forte. O que diz? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor,
o Criador dos fins da terra nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Preste atenção. Vocês ignoram, vocês não dão ouvido à revelação de quem eu sou. Eu sou o Senhor, o eterno Deus. E ele vai usar aqui a expressão Yahvé, a expressão Elohim. Ele vai falar que ele não somente é o nosso Criador, mas o nosso Redentor e o nosso Provedor. E ele vai dizer no versículo 29, o que ele diz? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando eu conheço o Deus que eu tenho, o Deus que é o seu Deus, esse conhecimento vai fazer com que a força dele seja derramada sobre a minha fraqueza. Por isso que Paulo diz, tudo posso naquele que, quando estou fraco, aí que eu estou forte. Porque eu dependo de Deus, eu dependo da graça de Deus. O salmista, no Salmo 29, depois de descrever o poder de Deus, a voz de Deus na tempestade, veja lá, no versículo 11 do Salmo 29, ele diz assim, o Senhor dá força ao seu, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Então, gente, o povo que conhece o seu Deus será um povo o quê? Forte. Forte. Significa que esse conhecimento e esse prosseguir do conhecimento de Deus vai fazendo com que a força dele seja derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas diz Daniel que será forte e ativo. Forte e ativo. Meus irmãos, abra a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Nós temos aqui a galeria dos heróis da fé. E esse capítulo foi escrito justamente para encorajar o povo. E é muito bonito quando você entende o propósito das Escrituras Sagradas. O propósito do escritor a usar aqui os heróis da fé. Eu queria que você ficasse de pé e lesse comigo Hebreus, capítulo 11, versos 32 a 34. Desculpa. 32 a 40. Vamos declarar bem forte o que está aqui. Hebreus 11, 32 a 40. O que diz? E que mais direis? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, na fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno,
errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Preste atenção, nós precisamos conhecer a Deus para experimentar a manifestação do seu poder na nossa vida. Os milagres de Deus. E os milagres aqui não só são feitos, construtivos, mas capacidade de sofrer, capacidade de suportar, capacidade de perseverar. Amém? Então invista no seu conhecimento de Deus. Invista. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se você que está aqui não conhece a Jesus, você ainda não foi matriculado na escola do conhecimento de Deus. Porque a matrícula se dá justamente na conversão.